Sabia que o calorão na menopausa é só uma parte da história? Eu sou Silvia, ginecologista. Eu sou a Lu, nutricionista. E se você quiser saber sobre o cérebro na menopausa, vem com a gente. Isso pode transformar sua vida. Oi, Silvia! Oiê! Que bom estar aqui de novo. E hoje a gente vai falar de exercício e dieta, que é bem a minha praia, finalmente, né? Bom, o que a gente tem para falar é que exercício e dieta são importantes em todas as fases da vida, mas muito importante nessa fase de transição da menopausa e mais importante ainda para as mulheres que não podem ou não querem fazer a reposição hormonal, aí que tem que ter um olhar ainda mais cuidadoso, né, para a dieta e para o exercício. Sim, lembrando que fazer a terapia hormonal não exclui fazer dieta. A dieta, sim, é nutrição adequada e atividade física. É dever de casa para todo mundo. E aí, nesse capítulo, a doutora Lisa vai discorrer sobre todos os benefícios de fazer exercício físico, né? O quanto que o exercício físico, ele impacta não só no equilíbrio dos hormônios, mas também na intensidade que esses sintomas da menopausa vão nos atingir, né? Então, tudo isso é influenciado pelo seu exercício físico. E ela fala de alguns estudos, né, interessantes, como que a atividade física é capaz de reduzir ondas de calor, por exemplo. O que a gente sabe que exercício e dieta são importantes, né? Mas o que é bacana é quando a gente vê também os estudos, né, confirmando isso como um instrumento realmente que deve ser utilizado, né? Sim. Pensando nas ondas de calor, a terapia hormonal ela pode reduzir em até 75% dos casos as ondas de calor. E só atividade física moderada chega a reduzir 49% das ondas de calor. Às vezes até tendo um impacto maior do que um hormônio, né? Uma terapia hormonal. Isso é incrível, né? Como que isso pode acontecer. O exercício também ele vai ajudar a manter o peso, né, e o metabolismo saudável, porque na menopausa a gente acaba tendo uma baguncinha no nosso metabolismo, né? Tem um aumento da glicose, uma resistência insulínica, e o exercício vai ajudar você a baixar esse pico de glicose, de insulina, diminuir um pouco da gordura visceral. E o que é legal é que acaba tudo sendo um efeito dominó do bem, né? Porque baixa a glicose, baixa a insulina, você fica menos inflamada, você tem mais energia, você fica mais animada para fazer exercício físico, seu humor melhora. E aí, quanto mais exercício físico você faz, menos gordura visceral você acumula, você fica mais feliz porque você está diminuindo o peso. Não tem lado ruim. Não tem, você dorme melhor. Né, você diminui fogacho e aí dorme melhor, então vira aquele círculo virtuoso maravilhoso, né? Então o exercício entra com tudo aí. Eu digo que se tem um lugar que a gente pode atuar para quebrar o ciclo vicioso, né? A gente pode quebrar esse ciclo com mais facilidade, eu acho que é na atividade física, que a gente tem mais controle sobre isso, né? Controle sobre o sono, sobre as nossas emoções. A gente não tem tanto controle, mas a atividade física é o lugar que a gente pode atuar mais firmemente, né? Com mais disciplina. Sim. Às vezes, infelizmente, a gente vê que a maioria das mulheres, principalmente acima de 40 anos, não pratica atividade física com consistência, né? Então, as estatísticas mostram isso pra gente, o que é muito ruim, né? Porque aí o impacto é muito negativo. Do mesmo jeito que a gente tem esse impacto positivo de fazer o exercício, o sedentarismo traz todos os efeitos negativos, né? Sim. E se a gente pensar que após os 50 anos de idade, a principal causa de morte na mulher são doenças cardiovasculares. Então, assim, a gente está falando de climatério e menopausa, mas a gente também está falando sobre longevidade, né, sobre como a gente quer viver na nossa velhice. Essas escolhas a gente faz hoje. A gente vai sempre bater nessa tecla, né? Essa a gente nunca vai cansar. Não vai cansar. Então, o exercício, o que a gente já falou? Ele vai diminuir a inflamação, vai diminuir o pico de glicose e insulina, então tira você também do risco de diabetes, tira você do risco de osteoporose, porque aumenta a densidade óssea o exercício físico, então isso é super importante. E a mulher na menopausa, ela fica mais frágil, mais vulnerável para desenvolver a osteoporose.
ela diminui os fogachos. Consequentemente, o exercício diminui os fogachos, consequentemente melhora o sono também. Né? Não, e a qualidade de vida. E ele tem um efeito melhor do que qualquer medicamento para prevenir demência. Né? Isso é super importante, né? Aliás, é esse equilíbrio que dá o exercício físico que ajuda na demência, né? Muito mais do que fazer palavra cruzada, né? Então, se a gente quer prevenir demência, é o exercício físico. E aí, ela fala também dos tipos, né? Frequência de exercício físico. O que a gente pode falar, né? Os estudos falam da frequência. Então, assim, antes da menopausa, ela fala de 4 a 5 vezes na semana, de 45 a 60 minutos. Então, antes da menopausa é hora de mandar ver no exercício, né? Tá, então vamos pensar assim, até os 40 anos de idade, 5 vezes na semana, 60 minutos. Seria, assim, maravilhoso, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue essa logística, né? A gente está falando do maravilhoso, né? Pensando também que não significa ficar dentro da academia. Porque qualquer movimento, atividade, isso, né? É isso que é importante também a gente ver. E assim, todo mundo fala assim, aí na menopausa é que você tem que trabalhar mesmo, fazer bastante exercício. Alguns estudos falam que exercícios muito intensos depois da menopausa não são nem tão interessantes. Talvez o mais interessante sejam exercícios moderados, mas com mais constância, né? Então, eu acho que... Constância é a palavra. Então, existe uma curva de benefício da atividade física. Então, da pessoa que é sedentária e faz uma atividade moderada, leve e moderada, é um aumento assim abrupto dos benefícios e redução de riscos. Mas quando você passa por uma atividade moderada para uma muito intensa, não ganha tanto assim. Então, se a intenção é saúde, o moderado é o ideal. É claro que cada pessoa tem seu objetivo, ser esportista, alcançar uma determinada forma física, então ela pode mudar os objetivos. Mas se for uma saúde em geral, com longevidade, com boa qualidade de vida, o exercício moderado, leve e moderado, ele alcança o melhor resultado. E constância, né? Então, que isso entre na rotina da vida da pessoa, da mulher, a gente está falando da mulher, como algo natural. Eu falo que exercício físico tem que ser igual tomar banho. É aquele hábito que se você não fizer naquele dia, você vai sentir até incomodada. Eu sinto que tem que ser... A relação com o exercício físico tem que ser essa. Não tem que ser penosa, não tem que ser punitiva, né? Então, a gente desenvolve isso. Sabe que a gente treina isso, né? A gente treina passar por essas resistências. E aí é importante, e os exercícios falam que é importante a gente fazer o aeróbico, os exercícios de resistência e os exercícios de equilíbrio, tipo yoga, pilates, porque inclusive o equilíbrio é um preditor de longevidade, né? E assim, quanto mais equilíbrio você tem, menos chance você tem de desenvolver demência, menos chance de desenvolver doenças na fase mais adiantada da vida. Isso, ela falou sobre um exercício que eu fiz hoje. O exercício de ficar em equilíbrio sobre uma perna só, né? 10 segundos. E melhor 1 minuto, né? 10 segundos. Se você não consegue 10 segundos ficar equilibrando em uma perna só, isso significa que você tem uma grande chance de, nos próximos anos, sua saúde sofrer uma grande queda na qualidade de vida, de saúde. Então é muito preocupante uma pessoa que não fica 10 segundos equilibrando. Isso. Então vamos todo mundo fazer o teste, né? Não, eu fiquei 1 minuto. Sabe o que eu gostei também? Que ela falou que dos 6.000 passos, se você der 6.000 passos, você diminui o risco cardíaco e de diabetes. Se você der de 9.000 a 1.000 passos, você diminui o risco de demência também. Então, assim, é incrível, gente, o que o exercício pode fazer. Né? Ou seja, academia? Não precisa ser. Não precisa ser. Pode ser andar de bicicleta, uma caminhada. A caminhada é importante que seja uma caminhada rápida. E ela até explicou o que ela considera uma caminhada rápida. É aquela caminhada que parece estar com pressa para chegar em algum lugar e vai caminhando rápido. Então, 30 minutos dessa caminhada diariamente traz o benefício, né, de uma atividade física moderada
só com essa caminhada. O que eu falo é que a gente precisa fazer o que a gente gosta, porque se a gente faz o que a gente gosta, a gente consegue ter mais constância. Então, tem gente que gosta de ser mais sociável. Então, esses escolhem classes com muita gente. Pessoas que gostam de ser mais esportistas, então vamos escolher um esporte competitivo. Pessoas que gostam, que não querem interagir, escolhem natação, caminhada, né? Então, divertir, dança. Então, assim, escolher o que gosta para poder fazer sempre. Pode ser colocar uma dança, uma música em casa e dançar, né? Pode ser também. Mas todo dia o movimento do corpo. Então, é isso. É como se fosse o hábito de tomar banho. Não pode dormir sem... Ou escovar os dentes, ou o que seja. Um hábito para ser incorporado para o resto da vida. E entender as suas limitações e suas motivações. Porque o tempo é só você priorizar, né? Tentar se motivar escolhendo uma coisa que você gosta. E o dinheiro, você pode fazer qualquer atividade, você não precisa necessariamente gastar para fazer isso. Eu lembro que o tempo no sofá está te tirando tempo de vida. Né? Exato. Esse tempo no sofá. Hoje em dia, com as redes sociais, né, a gente perde o tempo sem ver, porque é muito rápido que passa. Um tempinho ali, ó, que você tá ali, 40 minutinhos que você passa rapidinho na rede social, você podia estar com um treino completo em 40 minutos. Não tem como. A hora que eu acho assim, a hora que para mim isso serve muito. Eu me vejo ali checando rede social, hora de parar e hora de movimentar. Tem que medir, né? Tem até um jeito da gente medir o quanto tempo a gente está ficando na rede social. Eu tenho feito isso. É ótimo. Vamos nos policiar. Agora sim, exercício é isso, né, gente? Agora a nutrição é fundamental, tem um impacto profundo na vida da mulher, em qualquer ciclo, na vida da mulher na menopausa mais ainda, a gente sente isso, a gente sente quando a gente não está comendo bem o impacto que isso tem, porque exacerba todos os sintomas da menopausa, não é? Dá para ver isso claramente. Essa é a hora do chamado. Esse chamado para nutrição, para alimentar no sentido de nutrir. Então, às vezes a gente pensa em alimentação, dieta, como perda de peso. É perda de peso, é aparência, é se comparar com as pessoas que aparecem, que são públicas, que aparecem na mídia. E agora é o chamado para a gente olhar para a gente mesma, não se comparar, mas encontrar dentro da gente o que a gente quer verdadeiramente e o que a gente considera como saúde. E aí, com isso em mente, essa intenção, aí a gente começa a olhar para o alimento no sentido de nutrição, de nutrir nossa célula, cada parte do nosso corpo, né? E o cérebro, principalmente, porque o que acontece é que as nossas células do corpo, elas se renovam muito rapidamente, mas as do cérebro não. E aí, a gente tem que dar uma atenção muito especial nessa nutrição cerebral. E os alimentos, gente, a gente tem inúmeros alimentos protetores do cérebro, né? Então, assim, dietas que são protetoras e alimentos que são protetores. O que a doutora Lisa fala, ela fala muito da dieta mediterrânea, né? Porque ela gosta, o que ela fala é que para a gente escolher uma dieta, ela tem que ter ciência e tem que ter tradição. A ciência é aquela que já teve os estudos e confirmaram que aquele plano funciona. E a tradição é que ela sobreviveu ao longo do tempo funcionando. E a dieta mediterrânea é a dieta mais estudada e que mais tem comprovação para a saúde, impactando nos hormônios, na mulher como um todo, no coração, no intestino. Então é aonde a gente vai entrar trazendo esses benefícios para o corpo e para o cérebro. E, assim, o que eu acho que é muito importante, dieta restritiva não dura ao longo do tempo. Né? A gente não consegue fazer muito Ninguém consegue. Eu fico imaginando assim, que uma dieta restritiva, mas é tanta dieta restritiva que tem por aí, as pessoas embarcam nisso, né? Na dieta restritiva, mas assim, o profissional tem que estar ali para mostrar, e isso ao longo do tempo não é sustentável. Então tem que ter sustentabilidade, né? Inclusive pode até criar uma disrupção daquela pessoa com comida. Eu vejo isso muito no meu dia a dia, assim, pessoas que tem pânico de caloria, tem pânico de carboidrato. Gente, carboidrato
ele é necessário, né? Pra gente anabolizar músculo é importante comer o carboidrato, né? Mas tudo dentro desse pacote, né? Mas com menos carboidrato mesmo, porque eu acho que realmente a mulher na menopausa se beneficia, mas o que a gente tem que fazer é tirar o carboidrato refinado e deixar os complexos. Vou falar um pouquinho o que é a dieta mediterrânea, só para entender esse contexto, que é uma dieta de pouca caloria, muita fibra. A gente come carne, sim, então assim, come mais, dá preferência para peixes, para ovos, carne frango, de aves, né? A carne vermelha e os laticínios são eventualmente. Tem álcool, tem café, um vinho, né? Sim. Eventualmente. Eventualmente a sobremesa. A sobremesa, o docinho. Você tem muitos vegetais, muitas frutas, muitos grãos integrais, né? Cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, azeite, óleo de linhaça. Então é esse composto. E óbvio que tudo é individual, né, Silvia? Assim, a gente tem que ver o que funciona para cada uma, tirando as alergias, as sensibilidades. E é isso, a dieta mediterrânea tira os alimentos ultraprocessados da jogada. É a comida de verdade. A comida de verdade. É aquela comida que a gente não desembala, não abre o pacote, né? E tem um mito que é caro. E na verdade não é, gente, porque é comida de verdade, né? Eu falo que é o que a gente encontra no açougue e no sacolão. Exato. Né? Então eu na acho peixaria, que não é complicado. Né, e no sacolão. Eu acho que tem que ter um cuidado, um olhar. Eu acho que não tem jeito da gente falar de saúde plena, principalmente nessa fase de transição, sem a gente ter esse olhar cuidadoso para a comida e que exige logística, né? A gente estava conversando sobre isso agora, né? Nossa, e aí quando a gente começa a fazer a opção mais saudável, eu acho que é inevitável. Fica cada vez mais difícil optar pelo que não é saudável, porque quando a gente enche o nosso prato de cor e de saúde, né? Até tem a expressão de comer o arco-íris, né? Que é importante. E assim, sabe o que eu acho interessante? Que a gente hoje nunca se falou tanto de nutrição, nunca teve tanta informação, tanto estudo, e a gente vai, estuda após estudo, e aonde a gente chega, a gente volta, a gente volta para comida de verdade, um prato colorido, cheio de... Metade do prato tem que ser de vegetais, crus e cozidos, e aí o resto você vai compondo com leguminosas, cereais. É isso, então a gente estudou, todos esses estudos que vêm agora estão só comprovando o que a gente achava que era básico, mas é o básico que funciona. É que a vida moderna acaba dificultando esse cuidado com a comida, esse olhar para a nutrição. Então a vida rápida, a vida que a gente não coloca a alimentação como prioridade. Então agora o climatério é o momento de parar e elencar as prioridades. Porque senão as atividades do dia a dia não vão ser bem feitas, o trabalho não vai ser bem executado, vai ter uma crise de burnout no trabalho, né? Isso, muito comum hoje. E os alimentos ultraprocessados engatilham todos esses estresses, essencialmente de cortisol, exacerba todos os nossos sintomas de ansiedade, de depressão. Estão muito vinculados a essa comida ultraprocessada. Mas na verdade, né, Silvia, é verdade que a gente... Na meia-idade, ali nos seus 50 anos, a gente começa a ganhar um peso abdominal. É comum isso. A mulher costuma ganhar de 2 a 3 quilos, 2 centímetros de circunferência. É natural isso acontecer. E é natural e tem um motivo. Tem um motivo que eu adorei esse motivo. Então, o nosso tecido gorduroso, ele é capaz de produzir um hormônio que é a estrona. Então, é como se ela fosse um parente do estradiol, né? Faz parte dessa classe dos estrogênios, e ela tem algumas funções benéficas. Não é a mesma função do estradiol, mas o corpo precisa dela. É como se fosse um backup, né? Exato. Então, por exemplo, a mulher que é muito magra, após a menopausa, ela tem mais risco de osteoporose. Então, a mulher magra é fator de risco para osteoporose. Por quê? Porque ela não tem essa produção de estrona que está ali fazendo uma proteção dos ossos. Então tem uma ação sobre as nossas células, né? Que o corpo é sábio, né? Muito bonito. É tão bonito isso, né? Então, assim, a gente ganha um pouco de gordura que é para nossa proteção. Mas óbvio que se a gente tiver o exercício e uma dieta adequada, a gente não deixa a nossa composição corporal
se transformar muito, porque também muita gordura não é adequada. A gente tem que ter aquele pouquinho a mais para ajudar a gente na proteção óssea, na proteção de tudo aonde o estradiol vai entrar, mas não deixar a gente também ter esse acúmulo que vai se transformar em gordura visceral e vai engatilhar a resistência insulínica e tudo mais, né? É o equilíbrio, né? Porque o corpo está querendo acumular gordura. Se você está desequilibrada em relação à sua nutrição, ao seu estilo de vida, aí vai ter acúmulo visceral. Aí essa gordura que fica entre as vísceras, ela aumenta o risco cardiovascular. Um outro ponto que eu acho fantástico da gente falar é a importância do intestino e da microbiota intestinal nessa questão da menopausa e na questão dos hormônios. Porque a gente tem trilhões de bactérias, que é a nossa microbiota intestinal, que moram no nosso intestino. E uma parte dessas bactérias se chama estroboloma. É um conjunto de bactérias que estão ali para fazer a metabolização do estrogênio. Então, olha que lindo, né? O estrogênio, o estradiol vai no corpo, faz o que tem que fazer e vai para o intestino ou para ser reabsorvido ou para ser eliminado pelas fezes. E o estroboloma que faz isso. Então, por sinalização do próprio corpo, se está faltando estrogênio, o estroboloma fala assim, volta para dentro do corpo. Se tá sobrando, que é o que acontece justamente na perimenopausa, né, que às vezes tem aquela predominância estrogênica, o estroboloma fala assim, vamos para fora do corpo. E olha que lindo, se você não tem um intestino saudável, você perde esse mecanismo. Sim. Então, a gente sabe, isso é importante as mulheres saberem, que as ondas de calor que podem ser, assim, muito intensas, podem prejudicar a qualidade de vida, prejudicar o sono, e ser uma fase dramática da vida da mulher, quem que vai ter esse quadro tão severo? São as mulheres que estão em desequilíbrio da flora intestinal, que não tem esse estroboloma bem formado. Interessante falar que o desequilíbrio da flora intestinal não são só as mulheres que têm o intestino preso, porque às vezes eu costumo ver que as pessoas acham, não, tá tudo certo, meu intestino funciona todo dia. Não, tem muito mais coisas envolvidas no microbioma saudável do que só fazer cocô todo dia, né? E às vezes faz muitas vezes ao dia, né? 3, 4 vezes também é desequilíbrio, né? A consistência que não é adequada também é desequilíbrio, barriga distendida, gases também é desequilíbrio, né? Sim. Então é importante olhar para todo esse aspecto do intestino. Não, e eu acho que quando a gente pergunta como é a sua alimentação, a gente já consegue fazer esse retrato. Porque se não tem fibra, não tem vegetal, não tem como ter. Não né? tem. Falando em fibra, super importante. Uma das questões que a doutora Lisa até confirma e fala muito no livro é essa questão das fibras. As fibras são importantíssimas, mesmo porque para a gente ter um intestino saudável, a gente precisa de pré-bióticos, que são as fibras que vêm, como você falou, das frutas, dos vegetais. Sim. A gente precisa de mais ou menos 30 a 35 gramas de fibra por dia. Né? E junto com as fibras, muita hidratação, né? E o alimento que é rico em fibra é rico em água, né? É tudo muito perfeito. As frutas. E a hidratação é fundamental para a mulher na menopausa, né? Porque para as articulações, a gente tem mais secura, né? Nesse momento da menopausa. Então, para hidratar as mucosas, as articulações. Não, e as fibras, elas também estão cheias de antioxidantes naturais, né? Os mais ricos antioxidantes estão nas fibras. Então, onde é que a gente tem fibra? A gente tem que saber onde é que tem fibra em grande quantidade. Nas folhas, nos feijões, nas frutas. Então, a gente pode suplementar. Então, tem a fibra caça, o psyllium, pode sempre fazer preparações com essas fibras, as sementes. Sim. Então, são super importantes estar presente em todas as refeições, porque não só eles vão trazer um intestino mais saudável, mas vai também diminuir a entrada da glicose na corrente sanguínea. Então, evita esses picos de glicose e insulina. Então, a fibra é importante até nessa prevenção da resistência insulínica e da diabetes. Eu vejo que a vida corrida me impede muito de me organizar em relação à alimentação. E aí, depois desse nosso capítulo aqui sobre alimentação, eu estou com algumas resoluções. Aí, uma resolução é planejar na semana, no final de semana, sabe? Planejar, eu quero planejar as compras, planejar em cada refeição
onde que está a fibra. Porque chegar em casa, abrir a geladeira e tá tudo de origem animal... Logística é tudo, né? Silvia. Eu acho que é muito importante. Se a gente não puder se dar esse carinho de, às vezes, no tempo que você tem, que seja o final de semana, o quê? 1 hora, 2 horas que você vai gastar para né, planejar, fazer tudo isso, ninguém vai fazer isso por você. Só você. E o impacto é muito grande, né? Não, gente, e na hora que eu tô ali no meio do atendimento no consultório e vem a fome, e a fome vem, toma conta do cérebro, né? Parece que eu não raciocino mais. Se eu tivesse me organizado, trazido, né, um lanche ali rico em nutrientes, saboroso, eu não ia passar por isso. Se eu tiver com fome, eu sou o tipo de pessoa que eu não posso ter fome. Se eu tiver com fome, eu como qualquer coisa. Eu como fritura, eu como qualquer coisa que estiver na minha frente. Eu não consigo dominar. Então, por isso que eu sou uma pessoa que tenho que ser muito organizada. E o que tá rapidinho ali no alcance da mão, às vezes é uma coxinha. Né? Qualquer coisa que tiver, quando tiver na minha frente com fome, eu tenho que fazer. Não, gente. Sabe uma coisa que ajuda muito, assim, a gente falou das fibras, tem os probióticos, lógico, mas as fibras são muito mais importantes, os pré-bióticos que alimentam as bactérias boas do nosso intestino são muito mais importantes até mesmo do que suplementar probiótico, né? Então isso aí é só em alguns casos. Mas os alimentos amargos. Isso! Os alimentos amargos são fantásticos. Eles ajudam no metabolismo de uma tal forma, sabe? Então, se as pessoas soubessem disso, né? Então tem o dente de leão, a endívia, a rúcula. Fazem maravilhas, assim como as crucíferas, né? São a couve, repolho, couve de Bruxelas. Nossa! Eles têm um efeito anticancerígeno, um efeito no metabolismo da mulher na menopausa que é fantástico. Não, gente, vamos parar nas crucíferas, porque eu fiquei encantada com as crucíferas, né? Então, eu vou até repetir. Couve-flor, brócolis, repolho, couve de Bruxelas. Eu vou aproveitar até falar do meu livro. Então tá. Ótimo. Aqui, o Alimento, Movimento em Alma, Receitas para o Equilíbrio. Esse livro foi lançado em 2019 e ele tem um capítulo só sobre a saúde da mente, com as receitas. Então, tem muitas crucíferas nas preparações, porque elas são maravilhosas, assim como o cacau, o chá verde, a cúrcuma. Todos esses são alimentos maravilhosos para o cérebro, fontes de resveratrol, coenzimas. E as crucíferas têm um dado importante, que elas ajudam no reparo do dano da célula, do DNA da célula. Isso quer dizer que previne envelhecimento. Previne câncer. Lindo, né? É lindo. O alimento faz coisas maravilhosas. E quando está em forma de alimento e não suplemento, tem mais sinergia ainda. O corpo aproveita mais ainda. Então, é isso que é a beleza da nutrição, muito mais. Porque eu conheço gente que fala assim, não dá pra você me dar tudo em cápsula, que eu não tô querendo comer? Conheço muita gente assim. Não, gente, porque a sinergia que o alimento faz dentro do corpo é maravilhosa, é de uma sabedoria. E a cápsula com o nutriente nada mais é do que o nutriente processado. Exatamente. Então, muito melhor a gente ter isso naturalmente. Então, Silvia, só pra gente deixar claro aqui... Os fitoestrógenos, né? Tem as isoflavonas que estão ali na soja, nos derivados da soja, que é o tofu, tempê, tem o grão de bico também, a lentilha, que também tem isoflavona. E tem as lignanas, né? Que são as sementes de linhaça, também são ricos em fitoestrógeno. Tá, esse nome eu conheci hoje, lignanas. E que acabam que é interessante que quando eu estou com uma mulher em tratamento de câncer de mama, eu acabo que evito, porque na verdade a gente não precisa evitar. Não precisa. A gente não precisa evitar, mas não pode comer todo dia, né? Então eu acabo falando, não come porque eu não sei o quanto aquela pessoa vai comer, mas já está provado que eles são seguros até mesmo para as pessoas que estão em tratamento de câncer, né? Exatamente. E no climatério, as isoflavonas, às vezes, são utilizadas para controle de ondas de calor em mulheres que não podem usar terapia hormonal. Então, na pré-menopausa, com aqueles picos de estrogênio que provocam as ondas de calor, a isoflavona compete pelos sítios dos receptores. Então, ela diminui a ação desse estrogênio que a gente está produzindo em excesso. Acaba sendo até protetor, né? Acaba sendo protetor. Câncer de mama. Mas essa mulher também se beneficiaria muito de consumir uma dieta rica em fibras, né?
E na pós-menopausa, em que o estrogênio está em níveis muito baixos, aí a isoflavona, que tem um efeito pequeno, mas tem, aí ela pode melhorar as ondas de calor, porque dá um pouquinho mais de acesso, né, de estrogênio para o corpo. Agora, é sempre importante ver as particularidades, né, avaliar com o médico né, o quanto de isoflavona e o quanto que pode estar consumindo. E a soja tem uma questão, ela é muito alergênica também. Sabia que muita gente tem sensibilidade à soja e aos derivados, então tem que prestar atenção nisso também. Entendi. Porque isso pode ser um limitador para o uso. Né? Tá, então a gente tem que achar isso também. Silvia, o colesterol, né? a doutora Lisa fala também do colesterol e é importante que ele está sempre associado com doenças cardiovasculares, mas a gente tem que entender que o colesterol é substrato para a gente fazer hormônios, né? Sim. Todo o colesterol, toda fração dele é benéfica. Ele vai, inclusive, construir a membrana celular da célula, na membrana celular. Imagina que está em todo o nosso organismo, muito importante, né? Então não é um vilão associado a outros fatores. Né? Exato, e o colesterol, por exemplo, ele não aumenta com a dieta. Isso é importante, ele aumenta mais com a inflamação. Eu falo que quando a gente começa a entrar na menopausa, a gente vê o aumento do colesterol. E eu acho que esse aumento do colesterol é até para tentar produzir até mais hormônio, né? Então eu falo que isso é o pacote menopausa. E aí, antes de lançar mão de um medicamento, tem que avaliar aí o contexto que está essa mulher, porque tem muita coisa que esse colesterol vai estar fazendo de bom, né? Então, sozinho, a gente não avalia ele sozinho, né? É em conjunto. Quem é essa pessoa? Qual a história dela? Quais os outros fatores de risco? E aí segue a proteína, né? Que a proteína é muito importante. A gente já falou sobre isso no primeiro podcast. O quanto a proteína é importante nessa fase da menopausa e o quanto a gente tem que realmente medir o quanto de proteína que a gente está ingerindo. Porque a gente vai precisar aí de pelo menos de 2 a 2,5 por quilo de peso aí por dia. Essa proteína tem que estar distribuída. E não precisa ser animal, pode ser vegetal. Né? Exatamente. Então, a proteína da carne magra, né, ela é mais benéfica. A proteína de origem vegetal é extremamente benéfica, só tem que estudar onde está a maior concentração, né? E quando eu falo em proteína, às vezes a pessoa fica pensando assim, carne tem que ficar sarada, né? Eu tenho que ficar com os músculos aparentes, ficar bombada. Nossa, é tão distante disso, né? Acha que tem que comer carne, tomar whey e essa coisa toda. Às vezes até vai precisar tomar uma suplementação, mas não assim, é que a proteína animal, ela tem o que a gente chama de alto valor biológico, ela tem todos os aminoácidos. E a vegetal acaba tendo 1 ou 2 aminoácidos que a gente chama de limitantes, que não tem. Mas quando você combina, dá tudo certo, vira uma proteína de alto valor biológico. Então, independente se a mulher é onívora ou vegetariana, ela consegue atender as necessidades de proteína no dia. E aí avaliar se consegue isso através da alimentação ou se precisa suplementar. De toda forma vai precisar dedicação. E um olhar, né? Ou próprio, ou ir no nutricionista ou no médico para dar uma olhadinha nisso, que é sempre super importante. Né? E então, proteína não é só construir músculo, né? Proteína é construção de célula, reparação de célula. Imunidade. Imunidade vai compor os nossos hormônios também, os nossos ossos, dar força para os nossos ossos. E então... não é para menosprezar a proteína mesmo, né? Não é. E aí tem nas carnes, feijões, oleaginosas, sementes. A gente tem aminoácidos em vários Eu tipos de alimentos. Tenho uma dúvida, assim, a impressão que eu tenho é que se a gente for concentrar em proteína de origem vegetal, a quantidade, o volume de alimento a ser ingerido é maior? É uma impressão minha? Não, eu acho que a gente consegue fazer uma alimentação com fontes de proteína vegetal sem ter uma grande quantidade, assim. É possível, através das sementes e tudo mais. O que acontece, eu vou te falar, assim, a minha experiência pessoal. Eu não sou vegetariana, muitas pessoas acham até que eu fico. De vez em quando, em alguns momentos, eu tiro todas as fontes animais. Mas para me saciar, eu preciso da proteína animal. Eu acho que eu fico melhor. Então, eu sempre, nos últimos anos, realmente sigo a dieta mediterrânea. Com pouca carne vermelha, mais coisa, mas eu sigo a dieta mediterrânea. Para ter saciedade. Para ter saciedade, me deixa melhor. Por isso que sempre o autoconhecimento, né?
Tem algumas pessoas que passam muito bem com a dieta vegetariana, conseguem comer pouco, mas se come muito pouco na dieta vegetariana, provavelmente às vezes precisa de uma suplementação. Sim, sim. E lembrando que a vitamina B12 é o único nutriente que realmente precisa ser suplementado numa dieta exclusivamente vegetariana, né? Mas você sabe que muitos onívoros, são pessoas que comem carne animal, também têm deficiência de B12, porque a B12, a sua absorção é influenciada por muitas questões, que não vem ao caso aqui, mas assim, também precisa. Então, e deve ser medido no sangue. E a partir dos 50 anos é muito comum não conseguir absorver B12 adequadamente e precisar suplementar. E os sintomas são, assim, muito importantes. Fadiga, então piora muitos dos sintomas que já vêm com a deficiência de hormônio, né? Então a B12 definitivamente tem que ser bem olhada nessa fase da menopausa. O ferro também, né? O ferro, lembrando que o ferro, ele vai fazer parte da nossa hemoglobina, que é a parte da hemácia que vai levar oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, a mulher que, por exemplo, na pré-menopausa tem muito sangramento, vai ter uma carência de ferro, que pode levar a uma anemia, que pode levar a sintomas, assim, agravar muito os sintomas da menopausa, do climatério. Muito, fadiga, falta de concentração, falta de foco, esse brain fog, tudo isso é afetado. E a detoxificação, porque o ferro é um mineral fundamental para a gente detoxificar o corpo. Então afeta muito, muito mesmo. Então a gente tem que prestar atenção também. Outra coisa, prestar atenção para a gente cuidar do nosso osso, na vitamina D, no cálcio e no magnésio, né? Então isso é fundamental também para não só o exercício que aumenta a densidade óssea, mas a gente está com cálcio, vitamina D, magnésio, e aí tem outros, né? Vitamina C, lisina, tudo isso influencia na densidade óssea. E lembrar que cálcio não é só de laticínio, né? Não precisa de laticínio. Precisa de laticínio, né? A gente tem outras fontes de cálcio aí, sementes, folhas, semente de melão. A gente tem uma infinidade de fontes aí que não precisa estar tomando laticínio. Por exemplo, um copo de leite vegetal também tem bastante cálcio. Tahine, que é da semente de gergelim, tem bastante cálcio. Ótimo, muito bom. Tem muitas fontes, a gente não precisa se prender nisso, né? E tem outra coisa fundamental, assim, que a gente precisa botar lá no topo das prioridades, a água. A hidratação, né, para a mulher na pós-menopausa. Muitas mulheres, Silvia, falam assim, meu intestino não funciona, eu tenho intestino preso. Bebe água? Não. Eu falei, é o básico, né, para que o intestino funcione. Então, a gente já discorreu sobre a importância do intestino nessa fase. Então, se você não bebe água, é a base. Adequar a ingestão de água é capaz de melhorar o brain fog, né, a mente nublada. Então, atenção, né, gente? Atenção nessa questão da água. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é da comida processada, né? Que isso a gente tem que eliminar. Açúcar, adoçante. O adoçante também não é legal. Usar fontes mais naturais para adoçar, como mel, como açúcar de coco, stevia, que é um adoçante, né, que é mais aceitável. Então, isso é importante. Álcool, cafeína, a gente sabe da ação do álcool e da cafeína nos fogachos, aumentam os fogachos, né? Não, álcool e cafeína para o nosso cérebro nessa fase é bem complexo. É uma escolha, né? Você quer escolher beber ou quer escolher... A gente pode escolher, né? Como eu já falei, assim, eu gosto, assim, o vinho tinto, o vinho tá ali na dieta mediterrânea, assim como o cafezinho. Sim. Tá, mas assim, bem às vezes o café só até antes do período da tarde, né? Para não interferir com o sono. Isso tudo também é genético, né? Tem gente que se toma café meio-dia não consegue dormir à noite, tem gente que consegue tomar café antes de dormir. Isso é muito genético também, depende de cada um, né? Mas quando a gente está com tudo equilibrado, não vai ser uma ingestão moderada de álcool que vai atrapalhar, não, acho que não. A gente tendo essa capacidade de detoxificar esse álcool, tá tudo certo, porque o importante é equilíbrio, né? Mas para quem está começando assim agora, né, precisa construir tudo de uma vez, porque muitas mulheres vão chegar no climatério precisando começar do zero, porque mergulharam aí na vida tomando conta de tudo, mas não de si, né? Então ela vai ter mais cuidado, mais restrições, talvez, né? Ela vai ter que fazer escolhas mais difíceis, fazer escolhas o tempo todo.
Escolhas o tempo todo. É uma construção que não para. Às vezes, você, dependendo do seu caminho, você consegue fazer esse caminho devagar, com mais fluidez, ou às vezes, dependendo do ponto que você está de sintomas, você tem que ser mais radical. Sim. Então, isso é que é importante. Assim, eu sempre sou a favor de coisas mais suaves, mas às vezes não é possível. Dependendo do ponto que você está, você tem que radicalizar e realmente retirar, fazer restrições, né? Mas para quem está começando do zero, assim, com uma mudança, por exemplo, de atividade física, bastam 3 meses. 3 meses de atividade regular reduz drasticamente vários riscos. Colesterol, triglicérides, a circunferência. Eu vi estudos que 12 semanas, né? Isso. É isso, né? 12 semanas você já impacta nisso aí. Então é maravilhoso como a gente pode usar esses instrumentos, né? E aí a gente se une, reúne informação, porque senão fica parecendo que a tarefa é árdua demais, né? E não é também. A gente vai subindo um degrau de cada vez, né? Colocando as metas, pedindo ajuda, né? Tendo pessoas para te ajudar, profissionais para te ajudar. Uma outra coisa que ela fala que eu lembrei agora é do jejum intermitente, que está muito na moda, né? Ela fala, na visão dela, não tem estudos, né, que confirmam que o jejum de 18, 24 horas é interessante, mas eu já vi estudos que então eu não vou entrar nesse mérito. É um pouco controverso. Mas o que é importante que eu sempre passo para os meus pacientes também é esse jejum de 12 horas. Sim. Esse à noite, você dá esse descanso para o seu corpo, para ele conseguir detoxificar, porque é à noite que a gente faz construção de osso, de pele, de cabelo, de detoxificação. Então é importante a gente dar esse espaço para o corpo se regenerar. E esse é fácil, porque a gente vai ter uma alimentação leve à noite, encerrar mais cedo, por exemplo, às 8 horas da noite, a gente encerra a nossa alimentação. Ali a gente vai dormir cedo, 10 horas da noite, né? Se Deus quiser, a gente vai dormir cedo. E no outro dia, 8 horas da manhã, a gente cumpre 12 horas, né? E vamos tomar um café da manhã. Esse é mais plausível de ser feito, né? Então, acho que é isso, né, Silvia? Hoje a gente falou de exercício e de dieta, e eu acho que são instrumentos maravilhosos para a gente nutrir nosso corpo, nosso cérebro, nossos hormônios. Então, assim, vamos usar, né? Sim. Eu tô com vontade de deixar meus pratos muito coloridos agora. Tô com muita vontade. Quero persistir. Logística, Silvia, não é tão complicado, né? Eu tenho, assim, às vezes as pessoas acham que é fácil, mas assim, eu tenho feito essa construção ao longo dos anos. E mesmo a gente entendendo dos alimentos como é difícil, nem vários fatores, né? Às vezes a gente está cansada, né? Tem altos e baixos, mas o importante é a constância no exercício físico e no olhar, no cuidado com essa questão da alimentação. Porque o que leva às vezes a gente à compulsão é um estado emocional instável. E quando a gente começa a comer bem, a gente está favorecendo o nosso cérebro. Então, até o nosso estado emocional vai ficar mais estável, vai levar a gente a ter mais constância na alimentação, na atividade física. Sim, é aquele ciclo virtuoso, né? Assim, você tem que começar de algum lugar. Então, vamos começar. Né? Então, essa isso, a mensagem que a gente quer passar é isso. Vamos começar. Não importa que estágio de transição que você esteja, né? Acho que é isso. Eu poderia conversar 2 horas sobre isso, mas eu acho que a gente tem que terminar aqui hoje. Tá bom. Esse a gente está aqui para conversar com quem quiser conversar com a gente. Isso. Até a próxima, então, Silvia. Até a próxima. Então, com água.